Tratando sobre lei do progresso, que é uma das leis morais, e é sempre importante a gente destacar bem isso. Na obra dos Espíritos, as leis de Deus, elas didaticamente são divididas nas leis que nós conhecemos da natureza. As leis químicas, as leis físicas, as leis biológicas, astronômicas, que fazem parte do nosso dia a dia. Mas no mesmo grau, na mesma importância, existem as leis morais. Então, da forma como os Espíritos nos mostram as leis de Deus, a lei do progresso, que é aquela que nós vamos tratar hoje, ela é tão importante quanto a lei da gravidade. O Deus que cria a lei da hereditariedade, a lei da genética, é o mesmo Deus que determina, e isso nós vemos na questão 780 do Livro dos Espíritos, que cada ser humano já nasce com o impulso para o progresso. Nós temos dentro de nós esse mecanismo que nos impele a tentarmos evoluir. Alguns evoluem mais rápido, alguns progridem mais devagar, outros parecem que estão parados. E na cabeça da gente parece que o mundo às vezes dá marcha ré. Mas tudo isso são visões muito pontuais. Quando nós pegamos a nossa vida como um todo, e aí quando nós pegamos elementos históricos, nós vamos vendo que a humanidade, seja enquanto um indivíduo, seja enquanto coletivo, ela progride. E para nós é sempre uma esperança. Porque se nós progredimos, o dia de amanhã sempre vai ser melhor do que o dia de ontem. Porque tudo que nos acontece para algum aprendizado. Então, na visão espírita, nós não temos uma visão de punição. A visão que nós temos, mesmo quando a pessoa, ela acaba colhendo o que ela semeou, e que quem planta espinhos vai colher espinhos, e espinhos não são saborosos, espinhos não são fáceis de lidar. Ainda com esse tipo de plantio, ainda com esse tipo de colheita, nós vamos ter a pessoa aprendendo com essa experiência. De tantas portas que a vida nos oferece, através das tentativas, nós vamos eliminando aquelas portas que não nos levam a lugar nenhum. Com o passar das experiências, nós vamos ficando mais inteligentes, a ponto das portas pelas quais nós atravessamos, são sempre portas que presumem um futuro melhor. Isso porque os Espíritos nos colocam que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita justiça, na sua infinita inteligência, Ele colocou uma chama dentro de nós, que nos impele a sermos seres mais completos a cada dia, por mais frustrações que a gente carregue. Aliás, quanto maior as expectativas, maiores as frustrações, exatamente porque queremos mais, exatamente porque almejamos mais. A nossa sociedade é uma sociedade de pessoas frustradas, porque nunca uma sociedade alimentou tantas expectativas quanto a nossa. Nunca se apresentou possibilidades de você galgar postos como a sociedade que nós vivemos neste momento. Então é natural, se nós não alcançarmos aquilo que nós almejamos, aquilo que nós sonhamos, os sonhos que nós queremos realizar, é muito natural que haja frustração. Parece uma coisa ruim? Vamos fazer uma análise histórica. Antes da Revolução Industrial, antes do acesso ao ensino, quando uma parcela muito diminuta sabia ler e escrever, quando não havia mobilidade social, a pessoa nascia servo em uma gleba de um senhor feudal, ela sabia que ela iria morrer naquela condição, que não havia expectativa de ascendência social, ascendência cultural.
essa pessoa se frustraria com o quê? Se para essa pessoa todos os sonhos foram abortados. Só quem não sonha, só quem não deseja, é quem se frustra. Onde há um sonhador, provavelmente haverá uma pessoa que vai se decepcionar. Porque todos os nossos sonhos, e é bom que seja assim, são além das nossas expectativas, além das nossas capacidades de realização. Porque o sonho, ele é livre. O desejo não tem limites no plano das ideias. Ele só encontra limites no plano da realidade. Aí ele vai ter limites. Então é interessante, é bom. Pessoas que sonharam e que realizaram os seus sonhos, elas puxaram a humanidade como locomotivas, puxam vagões de trens. Mas, mesmo essas pessoas, carregaram enormes frustrações, exatamente porque elas voaram aonde nós nos arrastávamos. Então, ainda assim é bonito. Bendita chama que nos alimenta para continuarmos andando, mesmo quando o pessimismo toma conta de nós. E o pessimista é exatamente isso, ele vê o péssimo em tudo. Ele não consegue extrair a beleza das coisas, porque as coisas não são coloridas, são cinzas. No máximo, um pouquinho de cor, porque tudo só é visto o que deixou e não o que obteve. Nós temos o progresso em nós, mas qualquer progresso, ele exige uma base. Nenhum progresso, ele surge sem antecedentes. O momento que nós vivemos, as pessoas que nós somos, o país que nos acolhe, nada mais é do que a imagem de gerações que vieram antes. Carregamos em nós, consciente ou inconscientemente, muito do passado dos nossos ancestrais. Aquilo que nós chamamos de cultura, se nós pegarmos o radical da palavra, é o que se cultiva. Então, quando nós temos uma vida em sociedade, a cultura que nós estamos imersos são os valores que aquele grupo social, seja no bairro, no município, no estado, no país, no globo, são os valores cultivados por aquele grupo. Tradição é aquilo que se entrega. Traditio, entregar. Nós recebemos uma tradição. Essa tradição nos liga simbolicamente também a uma determinada cultura, a um determinado país, a uma determinada expressão de valores. Nenhum de nós nasce desgarrado disso. Tem um amigo que fala assim, não, mas eu sou ateu. Você é ateu, mas você nasce numa sociedade judaico-cristã. Essa é a tradição que você recebe, essa é a cultura dos teus ancestrais. Então, mesmo você sendo ateu, quando você, por exemplo, defende direitos humanos, esses direitos humanos, eles se basearam no quê? Da onde vem a tradição dos direitos humanos? Quando nós falamos em igualdade, liberdade, fraternidade, que foi o mote da Revolução Francesa, que, diga-se de passagem, matou em mais ou menos uma dezena de anos, o que a Inquisição demorou 7 séculos para conseguir. Esses valores, eles eram valores oriundos da onde? Alimentados da onde? De valores judaicos cristãos. Valor é algo que se busca. Tradição é algo que se entrega. Então os nossos valores sempre vão ser procurados na tradição daqueles que nos antecedem. A nossa cultura sempre vai ser aurida daquilo que nós cultivamos, mas também do que os outros que nos antecederam cultivaram por nós. Então nenhum progresso ele se dá sem essa base. Na década de 60, houve um movimento chamado contracultura.
exatamente na época dos hippies, na época que Herbert Marcuse, com seu livro Eros e Civilização, questionava com as bases psicanalíticas do Freud a questão de nós reprimirmos a nossa sexualidade. Então, havendo a guerra do Vietnã, os Estados Unidos, como carro-chefe do Ocidente, começa o seu questionamento: faça amor, não faça guerra. Por que um movimento contracultural? Porque pretende derrubar a cultura. E os jovens foram querendo essa luta, esse embate com a tradição, com aquilo que havia sido entregue. E aí, boa parte deles acabou se perdendo no LSD, porque o ácido lisérgico, libertava as suas cabeças, as suas mentes, mas trazia a alucinação de você não ter raízes aonde você está. Nós não temos como negar as nossas raízes. Toda geração, ela é um tijolo a mais, um degrau a mais na geração que vem antes. Então as gerações posteriores à nossa sempre vão questionar os nossos valores, aquilo que nós entregamos, a nossa tradição, aquilo que nós passamos para eles. Mas ao mesmo tempo, nunca vão se afastar completamente da nossa cultura. Como nós, depois de uma certa idade, quando paramos de questionar e entramos nesse movimento, que o Horkheimer falava, teoria crítica. A teoria crítica é você criticar. E qual é a solução que você oferece? Nenhuma. É só criticar. Mas quando você não oferece soluções, aonde as pessoas vão cultivar os valores que elas têm. Qualquer progresso, ele vai ter uma base aonde ele se cria. A própria doutrina espírita, como ela surge no Ocidente, num país de tradição judaico-cristã, é mais do que natural que a sua referência seja judaico-cristã. Não tem como negar os evangelhos, não tem como negar os escritos judaicos, porque o Espiritismo nasce nesse ambiente. Ele também não pode negar o século XIX, onde ele vive. Na França, em Paris, ele não pode negar a visão positivista, porque um século antes, as pessoas estavam vivendo o iluminismo, o enciclopedismo. Então, quando surge o Espiritismo nesse ambiente, é nesse ambiente que ele finca as suas raízes, é nesse ambiente que ele se desenvolve. Aí, nós vamos ver críticos dizendo, mas quando o Espiritismo veio para o Brasil, ele perde a sua característica, porque ele assume feições católicas. Mas claro, como que não vai assumir se a cultura brasileira está imersa na religião oficial do Império, que era o catolicismo? Não tem como migrar essas raízes, elas simplesmente surgirem no espaço. Todo tijolo que vem antes tem um tijolo que vai se assentar nele e vai ter um outro que vem depois. Daí a importância, enquanto nós, sociedade, independente de sermos espíritas, católicos, evangélicos, não temos religião nenhuma, entendermos qual é a nossa cultura, quais são as nossas tradições, os valores que nós carregamos. Porque se nós quisermos uma outra sociedade, a ideia sempre vai ser atropelar tudo isso. Se fosse um edifício, não deixar pedra sobre pedra, para que se possa construir uma sociedade completamente diferente. Nem tudo que é novo é progresso. Nem tudo que é novo é bom. Nem tudo que é antigo
também é progresso, nem tudo que é antigo é saudável. A cultura da escravidão, por exemplo, ela surge quando os nossos antepassados, e põe antepassados nisso, eles saem de uma sociedade que é nômade, e essa sociedade briga por bens de produção com outros grupos, e não há nenhum motivo para se fazer prisioneiros quando há uma tensão entre dois grupos pelo mesmo bem. Então há uma fonte de água no lugar onde o recurso água é limitado. Você tem duas tribos, a tribo que vencer vai matar a tribo que perder, porque é uma sociedade nômade. Não existe o porquê de você tentar preservar os seus inimigos. Quando essa sociedade nômade muda para uma sociedade sedentária, aí você precisa de mãos de obra para a pecuária, mãos de obra para a lavoura. Então matar o inimigo já não é mais uma boa ideia, porque essa sociedade vai precisar de pessoas para trabalhar nesse acúmulo, nesse excedente de produção. E daí o excedente é que permite que as tribos se tornem cidades, e os antigos inimigos que eram mortos sejam escravizados. E a escravidão, ela vem como uma cultura até a Revolução Industrial, quando uma máquina faz mais rápido e melhor do que os braços humanos. Só aí que se questiona a cultura da escravidão. Só aí, e veja, a gente não para pensar nos marcos históricos. Somente a partir do término da Segunda Guerra Mundial é que se questiona um valor chamado racismo, de você ter uma raça superior em relação a outras raças, porque não se vê a raça como a raça humana, mas como estereótipos físicos, estereótipos culturais, culturas diferentes, onde uma cultura, principalmente a eurocêntrica, se sente superior às outras e escraviza as outras, ou coloniza as outras. Esse marco só é mudado após a Segunda Guerra Mundial. Essa cultura escravocrata, essa cultura racista, ela, pelo progresso, ela tinha que ser derribada, ela tinha que ficar para trás. Não são todos os valores que os nossos antepassados nos legam que são valores bons, mas não são todos os valores que as pessoas querem modificar, querem alterar, querem destruir, que também se apresentam como propostas sensatas, como propostas inteligentes, como propostas que agreguem e não que dispersem. E quando ao estudo disso por Allan Kardec com os espíritos, a questão é exatamente essa: o homem não ia ser mais feliz se ele desse vazão aos seus instintos? Numa linguagem freudiana, se o homem não tivesse repressão, Freud, o que nos move é a libido, mas para viver em sociedade, para preservar o ego, nós precisamos sublimar os desejos da nossa libido. Nós precisamos dar um direcionamento para ele, porque senão os nossos instintos não teriam limites e você acaba com qualquer convivência social. As pessoas antes de Freud, na época de Kardec, vejam que o Livro dos Espíritos é de 1857, Freud nasce em 1856, as pessoas já questionavam: não seria interessante nós não termos limitação? Nós vivemos numa sociedade onde a liberdade é plena? Em outras palavras, se pudéssemos viver somente por instintos, os espíritos respondem: seria a liberdade dos animais. E essa questão é abordada quando ele fala do casamento. Quando ele pergunta: o que é o progresso? É a poligamia ou o matrimônio? O matrimônio. Porque simplesmente o desejo sexual que se satisfaz só no prazer da carne, ele é menos do que
aquela pessoa que tem valores éticos, morais no seu relacionamento. E aí entra na questão da nossa atualidade. Hoje estão sendo defendidos valores que nós temos que ver até que ponto esses valores que estão sendo ofertados, eu diria mais, que estão sendo empurrados para nós, são valores que agregam na nossa sociedade ou que desagregam. Exemplo simples, as pessoas estão falando em poliamor. Poliamor é o famoso ninguém é de ninguém. Exatamente o que no passado se chamava poligamia. Só que em vez de ser uma pessoa com várias mulheres, ou poliandria, uma mulher com vários homens, são várias pessoas com várias pessoas. Isso é uma evolução da sociedade, quebrando a noção da monogamia, quebrando o laço que une um casal, ou isso é voltar ao estado primitivo dos instintos? E a gente tem que parar para perceber, porque se nós não definirmos balizas, a gente está fazendo as opções da nossa sociedade, nos valores que norteiam o nosso grupo. Afinal de contas, quais são os valores? O que nós buscamos? É a tradição que nós recebemos? Ou o que está sendo ofertado como contraproposta que derruba toda essa tradição? E as pessoas usam muito o eufemismo. Está tendo um movimento, e eu não estou falando nem das discussões recentes envolvendo museus e exposições. Essa discussão já vem antes, sobre a questão da descriminalização da pedofilia. E vejam, ninguém trata de pedofilia agora. Quando você pega artigo acadêmico sobre o tema, as pessoas colocam amor transgeracional, ou seja, amor entre gerações diferentes. Na Roma Antiga tinha, quando nós pegamos o estudo sobre Pompeia, e que é analisado os corpos das crianças, a gente vai vendo que aquela sociedade, ela sobrecarregava muito as crianças, porque as tratava como adulto. Não havia respeito, não havia proteção. O que deu respeito e proteção para as crianças, que acabou com o aborto e com o infanticídio, e com o casamento, por exemplo, Maria, a mãe de Jesus, a idade para se casar no judaísmo era 12 anos para uma mulher. Ou quando completasse 12 anos e um dia, ou a partir do primeiro menstruo, a mulher já era mulher e poderia casar. As damas do auditório que assistem pela internet conseguem se imaginar com 12 anos sendo expostas a um homem adulto? Prometida pelo pai como se fosse bem? Essa conquista, ela foi dada por valores cristãos. Se a sociedade resolveu resolveu regular e não aceitar mais a pedofilia, o infanticídio, o aborto, e a criança ter um valor intrínseco e protegido, foi porque nós aceitamos a proposta judaico-cristã. E aí, nesse caso em particular, principalmente a proposta cristã. Aquele que fizer mal a uma criança, antes fosse amarrado a uma mó de moinho e jogado ao mar. O reino dos céus se assemelha a esses pequenininhos. A criança como símbolo de quem alcança o reino. A criança como protegida de uma visão religiosa. Vamos querer abrir mão dessa tradição em nome de um progresso, de uma novidade? Nem tudo que é oferecido como novo é bom. Me lembro agora, eu não vou recordar o nome do autor, que era um crítico, e aí mostraram um livro de um sujeito. E aí perguntaram qual era a opinião dele sobre esse novo escritor. E ele disse assim: fulano tem ideias boas e tem ideias novas. Pena que as ideias boas não são novas e as novas não são boas. Nem tudo que é novo é bom. E nem tudo que é bom é novo. E nós temos que trazer essa reflexão.
O Espiritismo, o que ele mais pede de nós é reflexão. A questão 780 do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, ela trata o seguinte, que o homem ser humano, ele progride na medida que a sua inteligência avança. Primeiro, nós avançamos intelectualmente. Nós temos que ter conhecimento. As coisas têm que fazer sentido. A partir do momento que as coisas fazem sentido, é que nós vamos incorporar valores. Se as coisas não fazem sentido, nós poderemos até adotar condutas, que são condutas externas. Mas na primeira oportunidade que nós não nos sentirmos vigiados, que nós não nos sentirmos socialmente vistos, em segredo, a tendência é que nós cometamos aquela falta. Porque o controle é social, o controle não é moral. Nós não internalizamos aquilo como valor. Educação boa dada para um filho é aquela que os pais não estão presentes e que o filho se comporta como o pai e a mãe estivessem do lado. Difícil, né? Mas é. Quando você tem um valor que os teus pais te passam, que ninguém está olhando, você pode sair incólume daquela experiência, mas como você internaliza aquele valor, você não aceita sair daquela regra, e aquela regra nós chamamos de ética. Nós temos uma ética para cumprir, mas essa ética só vai ser internalizada, valorizada, se aquela ética fizer sentido. Daí porque o Espiritismo nos pede para que a nossa fé sempre seja calcada no que o nosso raciocínio entende. E do ponto de vista religioso, isso é uma revolução. Porque qualquer proposta religiosa é uma proposta que existe uma revelação, num lugar sagrado, por uma pessoa profética, por um Messias, por um livro, e que nós temos que ler aquele livro, entrar naquele ambiente, receber aquelas palavras e não questionar. Porque na visão dogmática, você questionar esse ensinamento é você questionar a própria divindade. Na revelação espírita, é exatamente o oposto. Existe uma revelação, revelare, tirar o véu. Tira-se o véu. Então nós estamos confrontados com uma afirmação. Aquela afirmação faz sentido? Porque se ela fizer sentido, nós a incorporaremos. Se para nós não fizer sentido, se nós não visualizarmos alguma vantagem, que ainda que seja a paz de consciência, nós não incorporaremos. Daí que o Espiritismo, ele coloca a fé raciocinada. A colocação da espiritualidade requer fé. A primeira fé é você acreditar que espírito existe, que Deus existe, que você não é só o seu corpo. Isso não é comprovado pela ciência. Isso sai da órbita da ciência. Este mundo dos espíritos, do ponto de vista acadêmico, é sobrenatural. Para nós espíritas é tão natural quanto o mundo que nós vivemos. Mas para o mundo acadêmico, o que sai dos instrumentos, o que sai dos nossos sentidos, está fora da natureza, logo é sobrenatural. Então a ciência não tem como comprovar a existência do Espírito, a existência de Deus, a reencarnação. A ciência pode se, o milagre, a ciência pode se calar. Por exemplo, em Lourdes, na França, as pessoas vão lá procurando alguma bênção lá de Nossa Senhora de Lourdes. Quando a pessoa está desenganada pela ciência e ela obtém uma cura, eles fazem uma pesquisa. Quando essa pesquisa não aponta nada no mundo da natureza que possa ser a responsável, o que os cientistas falam?
o corpo médico, eles falam, sobre essa cura, nós não temos resposta. Mas eles não dizem, foi Nossa Senhora de Lourdes que curou. Porque extrapola a órbita da ciência. Por isso que o Espiritismo requer fé. Você acreditar na existência dos espíritos é um ato de fé. Você acreditar em Deus é um ato de fé. Mas no Espiritismo, a fé tem que fazer sentido para o seu raciocínio. Porque está comprovado que a fé dogmática é a fé que gera hipocrisia. Porque é a fé exterior, é a fé dos rituais, é a fé das liturgias. Porque é mais fácil você fazer o símbolo do que você não compreende, do que haver uma mudança real da sua pessoa, haver a mudança da sua moral. E essa é a proposta espírita. E isso que o Livro dos Espíritos diz, que conforme o nosso raciocínio, o nosso estudo vai se sensibilizando, os nossos valores morais vão avançando junto com isso. Daí a importância do estudo, daí a importância da leitura, a importância do saber, da meditação sobre aquilo que se lê, aquilo que se aprende. Nós não podemos virar papagaio só repetindo, mas nós temos que olhar aquilo e falar assim, como isso faz sentido? Por que que faz sentido? E se não fizer sentido no Espiritismo, não há problema, rejeita. Porque você tem a soberania do seu raciocínio. Porque senão você vai aceitar porque as pessoas estão dizendo para aceitar, mas no seu íntimo, na primeira oportunidade, você vai negar aquilo, não através do raciocínio, através dos lábios, mas através das ações, através das atitudes. O germe do progresso está aí. A gente tentar se mexer em relação a todo dia construirmos uma pessoa plena dentro de nós. Felicidade nada mais é do que ser uma pessoa plena. Pensem comigo, o que seria de nós se nós conseguíssemos baixar todos os nossos freios e podermos ser plenos na nossa inteligência, na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional, no nosso convívio social, nós sermos verdadeiros polos de construção do mundo. É esse convite que a doutrina espírita nos faz, através da experiência daqueles irmãos que são mais velhos do que nós, que já andaram por esse caminho, já trilharam essa passagem e por isso nos conduzem. No Espiritismo nós chamamos de guias espirituais exatamente por causa disso, porque eles conhecem o caminho. Mentor é aquele que orienta. Os mentores espirituais são os nossos guias. Não é porque Deus botou o dedo na moleira do sujeito e ele ficou iluminado. Não é porque ele é sócio da SEB, da Companhia Energética de Brasília. Não é por isso que ele é iluminado. Ele é iluminado porque ele desenvolveu todos os potenciais que ele podia e não parou de desenvolver, porque os nossos potenciais são infinitos. Gente, nós temos em nós o germe do progresso. Deus nos deu, a partir da nossa criação, a imortalidade. Não existe prazo temporal, não existe calendário, não existe relógio. O que existe é a nossa insatisfação com a nossa pequenez. Qual o problema? Qual a pessoa? Qual a situação que possa nos dar limites, se nós realmente dermos prioridade para alcançarmos a nossa plenitude? São esses valores que a gente tem que pensar. Deus não é Deus de mendigos, Deus não é Deus de pedintes, Deus é o Deus da vida, é a vida que Ele colocou em nós. Daí a nossa imagem e semelhança, porque Deus é pleno, Ele tira do nada o universo. Nós fomos tirados do absolutamente nada.
E Ele tem um plano para nós, Ele tem uma razão para que nós estejamos aonde nós estamos. Se Deus nos coloca, qual o limite? Ele que nos coloca no mundo não nos dá limites? Qual o limite que nós vamos nos colocar? Agora vejam, os limites que nós estamos falando são limites de potencial. Porque hoje a sociedade, ela também não quer limites. Não é desses limites que eu estou falando. Porque sem limites você não tem como viver em sociedade. Vira a barbárie, vira a lei do mais forte. A sociedade precisa de limites para que, num contrato social, como diria Rousseau, nós tenhamos regras. E é isso que nós precisamos para conviver. Mas o nosso espírito, porque o que as pessoas chamam de liberdade é viver os seus instintos. É o famoso estado da natureza, estado de natureza. Se você vive os seus instintos, você é escravo deles. A beleza está em você transcender os seus instintos. Porque se a gente não transcende, nós nunca vamos superar aquilo que nos diferencia dos animais. Os animais não têm os dramas que nós temos, porque eles não têm o raciocínio que nós temos, a sensibilidade que nós temos, os desejos que nós temos. E animal não passa tradição para outro. Um animal não passa uma cultura de um grupo para outro. Pode ensinar até a usar um galho num formigueiro para pegar formiga. Pode usar uma pedra para ensinar uma pedra para quebrar uma noz. Mas isso são artefatos. A gente não está falando de valores. A gente não está falando de tradição. A gente não está falando do que nos torna humanos. E nós avançamos muito enquanto humanidade. Um olhar para a história. E em termos históricos, 70 anos não é nada, 100 anos não é nada, 1000 anos em termos históricos foi ontem. Se nós estudarmos a época e o lugar onde Jesus viveu e compararmos com o nosso momento, nós vamos ver que a humanidade evoluiu muito e muito mais evolução nos aguarda. Daí porque nós não podemos ser pessimistas, porque a própria natureza, ela mostra, como dizem os espíritos, que Jesus está no leme, que existe uma transcendência. É interessante porque Kardec, ele antecipa com o espiritismo 4 pessoas que vão tentar, assim, com as suas teses, com as suas filosofias, com seus estudos, quase fazer uma terra arrasada no Ocidente, pelos valores que nós carregamos. Uma das pessoas foi Karl Marx. Karl Marx, ele coloca materialismo histórico. O materialismo histórico significa que a história, ela segue um curso de tensão entre burguesia e proletariado. Então não há um plano de Deus na história. A história é só luta de classes. Charles Darwin. Não existe um ser humano criado por uma divindade. E ainda que não se considere a história mítica de Adão e Eva, ainda que se considere que o nosso corpo é a evolução de espécies que vieram antes, mas o nosso espírito passou por uma transformação que os animais não passaram. Quando Darwin coloca a origem das espécies, ele nos nivela com todos os animais. Depois nós temos Nietzsche, Friedrich Nietzsche, onde o homem substitui Deus, a imagem do super-homem, do homem completo que não precisa de Deus, e pelo contrário, a visão de Deus é um atraso para a vida dessa pessoa. Então, é muito complexo quando nós analisamos e vemos que esse tipo, e depois, o quarto seria Sigmund Freud, que nós pensamos que temos o nosso livre-arbítrio, mas na verdade as nossas decisões
elas são uma parte visível de um grande iceberg chamado inconsciente, onde a parte que nós vemos toma decisões mínimas. Então, nós somos animais que não temos alma, que não temos Deus e que também nós não temos escolhas. O Espiritismo vem um pouquinho antes de tudo isso, para dizer, sim, nós somos seres racionais, espirituais, que evoluímos de espécie em espécie. Cada geração é o retorno de gerações anteriores que trazem consigo a bagagem da sua experiência, das suas experiências, que existe um Deus no comando e que nós, a cada dia, podemos fazer escolha quais os rumos que nós queremos. É libertador num mundo que só enxerga matéria, mas não é uma questão de crença, porque a proposta espírita tem um diferencial também. A proposta espírita nos traz a manifestação dos espíritos. Então não é blá blá blá. Nós espíritas convivemos com a manifestação daqueles que já não têm mais o corpo físico e nem por isso deixam de existir. Se nós tivermos isso conosco, mesmo que o corpo fique na sepultura, nós continuamos a nossa jornada e internalizarmos esses valores. O mundo vai ser um mundo sem corrupção. Porque se uma pessoa, um político corrupto, um administrador público corrupto, acreditasse na existência da sua alma e que ele colherá o que ele está plantando, duvido que ele se corromperia por ter a casa mais legal, o iate mais bonito, o helicóptero da moda, sabendo que a alma dele vai pagar esse preço. As pessoas não magoariam umas às outras, porque elas sabem que todo irmão que é jogado ladeira abaixo, nós temos a responsabilidade ética de descer a ladeira, recolhê-lo na condição que nós o deixamos e trazê-lo até o estado de equilíbrio anterior. Então a nossa vida ia ser mais ética quando nós incorporarmos esses valores. E é um processo, é que nem academia, é todo o dia, é um exercício, é para a alma, porque se nós não exercitarmos, tal qual na academia, aquilo se perde. Quando se torna um hábito, e hábitos são difíceis de mudar, psicólogos, por experimento, demonstram que um novo hábito simples demora de 3 meses a 180 dias para você internalizar, se você praticar todo dia. E esse hábito que eles se referem é, por exemplo, botar frutas no café da manhã. Imagina parar de falar mal do vizinho, que é muito mais complexo. São hábitos que nós temos que desenvolver, mas porque vale a pena. Porque nós somos seres eternos. Nós nascemos, existimos para ser plenos. Nós não estamos limitados à nossa matéria. No fundo de nós mesmos, nós sabemos que nós somos muito mais do que sangue, músculo e nervos. Nós sabemos disso. É intrínseco do ser humano, porque senão todo mundo metia uma bala na cabeça no primeiro problema. O instinto de conservação nos empurra, porque nós sabemos que temos alguma coisa que vai além desse corpo. Quando nós internalizarmos isso, mas através do exercício constante, e essa é a beleza da proposta espírita, nós fazemos isso, ninguém vai fazer por nós. É difícil porque somos nós. Por mais que os espíritos fiquem batendo palma, fala, vai, anda, corre, continua, quem tem que estar na estrada somos nós. É o máximo que eles podem fazer, incentivar, só isso. Em compensação, também aqueles que dizem para nós, fica, não anda, você é um nada, você não serve para porcaria nenhuma, o máximo que eles podem fazer também é falar. A decisão é soberana, é nossa. Isso requer trabalho? Requer, claro. Mas o que nessa vida não requer trabalho?
O que não requer trabalho? Por que a alma ia ser diferente? Passar no vestibular não requer trabalho? Bom, hoje eu já nem sei, né? Trabalhar, casar, permanecer casado, cuidar do corpo, a parte estética, a forma como nós nos vestimos, a forma como nós nos expressamos, também é sinal de evolução, é sinal de progresso. E é tão interessante, as pessoas querem voltar à época da taba e querem abrir mão dessa conquista. Cada geração tem a sua herança civilizatória, ou melhor dizendo, cada povo, não cada geração, tem a sua herança civilizatória. Está na hora de nós brasileiros começar a perguntar. Nós queríamos passar para o livro de história como? O país da corrupção? O país dos recordes de superfaturamento? Qual é a nossa contribuição civilizatória? Porque se nós pegarmos Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, livro psicografado por Chico Xavier, da autoria do Espírito Humberto de Campos, a proposta da civilização brasileira. Pensem, o Egito tinha sua civilização, a Roma tinha sua civilização, os hebreus a sua civilização. Mais recente, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, civilização asteca, maia. Pois bem, qual será a nossa? Nós já temos uma proposta. A proposta é que nós sejamos o baluarte daquilo que um profeta da Galileia tentou comunicar há 2000 anos e que até hoje repercute em nós. Nós temos que deixar Deus comandar as nossas vidas e olhar Deus como Pai e cada um que está na terra como um irmão, uma irmã. Talvez seja essa a nossa contribuição civilizatória enquanto brasileiros. E ninguém pode fazer isso por nós. Só nós. E nós temos os instrumentos para isso. É pegar o que nós temos, carregar essa bandeira, essa tocha, para iluminar as gerações que vêm depois de nós. Uma ótima noite a todos.